Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vai falar sobre autoestima e dificuldades de aprendizagem. E para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Lourdes Sá. A doutora Lourdes Sá é formadora profissional e psicóloga clínica, pós-graduada em aconselhamento e psicoterapia comportamental e cognitiva, especialista em crianças e adolescentes, mestre em educação, especialista em supervisão e orientação pedagógica. Muito boa tarde, doutora Lourdes Sá. Muito boa tarde, Rosânia Fernandes. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Horizonte FM. O prazer é todo nosso. Doutora Lourdes, como que deve ser feita, então, a inclusão de um aluno com dificuldade de aprendizagem na escola? Então, a inclusão é muito importante, porque a criança com dificuldades de aprendizagem, ela já se vai sentir diferente das outras crianças, porque vai ter várias dificuldades que ela repara que as outras crianças não têm, por exemplo, não conseguir ler, não conseguir escrever adequadamente, e se ela sente que é colocada à parte das outras crianças, ainda se vai sentir ainda mais mal, não é? A nível da sua autoestima. Então, daí é fundamental fazer a inclusão da criança, e isso é muito importante por parte dos professores, em primeiro lugar porque eles estão na escola, e os pais também estarem atentos a essa inclusão está a ser feita devidamente ou não. Doutora Lourdes, essa inclusão, como é que fica os colegas dessa criança que tem dificuldade de aprendizagem dentro dessa inclusão? Ele não se sente diferente ali no meio dos outros alunos? Ele vai se sentir diferente no meio dos outros alunos. Então, o que é importante? É importante, por exemplo, que o professor trabalhe com a turma também, não permitir, por exemplo, atitudes de dentro da sala de aula que vão gozar com determinada criança. Isso tem que ser uma coisa que tem que estar completamente fora de questão. Explicar que todos nós na vida temos dificuldades e que pode haver que o aluno tal tenha dificuldades na escola e outros vão ter outras dificuldades no futebol, ou vão ter dificuldades em casa, ou vão ter outros tipos de dificuldades. Então, mostrar à criança que todos temos, e à turma, todos temos competências, coisas boas que sabemos fazer, e todos temos coisas menos boas que não sabemos fazer e que temos essas dificuldades. Então isso tem que ser a postura do professor, não permitir essa discriminação dentro da sala. Porque senão as crianças vão ter sempre tendência a escolher o mais fraco e gozar com o mais fraco. Nós até costumamos usar essa expressão, não é? Que as crianças são mazinhas. E não é que as crianças sejam mazinhas, mas é que elas conseguem perceber, às vezes, certas crianças quem é o mais fraco e aí gozarem com ele. E se o adulto não tem a atitude e não percebe que isso tem que ser o adulto a parar, não pode estar à espera que sejam as crianças, que elas não vão parar, o adulto é que tem que parar esse comportamento da turma ou de determinadas crianças e não permitir que então humilhem e gozem com a criança que tem mais dificuldades. Porque senão a dificuldade pode aumentar com esse tipo de manifestação dos colegas? Exatamente. E a criança até pode ser escolhida pelos outros para bullying, não é? O que é o bullying? É quando há um determinado grupo de crianças, ou uma determinada criança, que escolhe uma outra criança para humilhar e para ter comportamentos de violência física ou psicológica. E normalmente escolhem as crianças que não têm com quem conversar, que não têm com quem falar e mais retraídas, mais introvertidas. E os estudos mostram. Antigamente pensava-se que isso era coisa de criança e que depois passava. Mas agora chegou-se à conclusão que as crianças que os adultos que em criança gozavam com outras crianças tiveram tendência em adulto de continuar a ser adultos que gozam com adultos e que gostam de criticar. E os adultos que em criança foram muito gozados ou humilhados por outras crianças têm tendência em adulto a ser pessoas com baixa autoestima, mais retraídos e mais introvertidos. Então isto não é uma coisa de criança que depois desaparece, não, é uma coisa que fica, e por isso é importante o adulto perceber que tem que ser o adulto a intervir e não permitir de modo algum que possam, humilhar ou gozar com a criança, seja o que for, ainda mais com a dificuldade de aprendizagem, que é uma coisa diária, não é? Que a criança que tem dificuldade de aprendizagem, que é uma frustração. Todos os dias ela vai se deparar com a dificuldade. Se eu tiver dificuldade em andar de elevador, desde que eu não ando de elevador, eu não me lembro que tenho essa dificuldade ou esse receio, esse medo de andar de elevador. Agora, se eu ando na escola, tenho dificuldade de aprendizagem, todos os dias estou em contexto de aprendizagem, eu vou perceber todos os dias tenho essa dificuldade. Então a criança está sempre ali
com aquela dificuldade à frente dela diariamente. Isso é muito frustrante. Então, daí é importante estar atento a todos os fatores para aumentar a autoestima da criança, inclusive a não permitir que a ataque e a turma possa ser um fator que vai influenciar ainda mais. Ou seja, as crianças que não têm dificuldade, elas também têm que aprender a como lidar com isso. E é uma oportunidade. Por isso que a inclusão, a doutora diz que é importante ter a inclusão. Exatamente. Ou seja, é uma responsabilidade de todos. A inclusão deverá ser feita no sentido de quer do professor estar preparado, e é importante que o professor não tenha problema em pedir ajuda. Lembrar que os professores têm formação para ensinar as crianças e muitas vezes não têm formação, não está na formação de base, para saberem lidar com problemas que às vezes competem a psicólogos. Ok, e dificuldade de aprendizagem é algo que deverá ser sempre acompanhado por um psicólogo. E daí o professor não ter problema em dizer: eu tenho aqui um aluno com uma determinada dificuldade em que eu não me sinto preparado para, quer ajuda, se faz favor. E aí é bom ir ver quais as associações que existem, não é? Existe uma associação em Portugal para crianças com, por exemplo, com hiperatividade, sim, e pedir ajuda, eles estão acessíveis. Então, estar atento a isso. O que é que já existe no país em que está, neste caso Portugal, de associações, ok? E pedir ajuda nesse sentido, que as associações estão disponíveis para ajudar. Como fica a questão da autoestima da criança, que tem algum tipo, então, dessas dificuldades dentro da inclusão? A doutora já falou alguma coisa, mas a criança, ela com ela mesma. Então, os estudos mostram que a autoestima da criança com dislexia, neste caso especificamente a dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem na escrita e na leitura e na soltração, é mais baixa do que as crianças que não têm, não é? E porquê? Lá está. Porque ela todos os dias se depara com essa dificuldade. Todos os dias tem essa frustração de não conseguir avançar na leitura e não conseguir na escrita. E a autoestima é maior quando não é identificada a dificuldade. Porque o que é que acontece? Muitos pais e professores, enquanto não identificam que a criança tem a dislexia, acham que, por exemplo, a criança é preguiçosa, ou que ela não está com vontade de querer ler e escrever, ou que não se está a esforçar. E aquilo não, é mesmo a dislexia, aqui definindo, é uma dificuldade de aprendizagem de foro neurobiológico. Ou seja, é mesmo o cérebro que não consegue processar, olhar para as letras, não é? E processar aquela informação. Mas está tudo ok com o cérebro. É importante muito aqui lembrar que estas crianças são inteligentes, não têm problema de inteligência, okay? Têm um QI normal ou superior às outras crianças, então são crianças inteligentes. Só que muitas vezes o que é que se pensa? Que a criança, se não consegue ler e escrever, não é inteligente. É como se dessemos muito valor na nossa sociedade, que tem que saber ler e escrever para ser inteligente e tem que saber de matemática para ser inteligente, mas não. Então a criança pode ter dificuldades de aprendizagem e ser inteligente, e no caso da inteligência eles são inteligentes. Então, daqui é importante, então estávamos aqui a falar sobre a questão de quando não é identificada a dislexia. O que é que acontece? Como não é identificada a dislexia, pensa-se que é como estava a dizer, uma má vontade da criança, ou que se calhar que a criança é burra. E isto é terrível. Meu filho não vai ter jeito para a escola. Então o que é que acontece? Aí a criança vai começando a pensar que ela é burra. E isto é terrível, não é? Ninguém gosta desse rótulo. Então daí é muito importante, quer o professor, quer os pais, quando começam a detectar que a criança tem algumas dificuldades, pedirem ajuda a especialistas, não é? Aí psicólogos especializados nessa área escolar e nas dificuldades de aprendizagem, para despistar o que é que se passa com a criança, se é uma dificuldade neurobiológica, como no caso da dislexia, ou outras dificuldades. Para quê? Para atacar o problema desde cedo. Se nós, falando aqui noutros exemplos, o cancro, não é? Quanto mais cedo detectarmos o cancro, mais estamos preparados para lidar com ele. É exatamente a mesma coisa nos problemas que as crianças têm. Quanto mais cedo nós as detectamos, as dificuldades de aprendizagem, mais podemos lidar, e aí proteger a criança a nível da autoestima, explicar: não, tu és muito boa nisto, ok, tu és ótima a fazer rir, tu és ótima a tratar do cão, tu és ótima com os teus irmãos, mas tens esta dificuldade, mas nós vamos ultrapassar isto. Okay? E isso, doutora, começaria principalmente já dentro de casa, né? Porque você acha que o primeiro cenário aonde tem que ser preparado é em casa, né? Exatamente. E depois na escola, como é que ficaria na escola, então, os professores na escola? Também incentivar o aluno,
dar esse suporte para que ele não se sinta menos. Exatamente. Então, uma grande base da autoestima vem exatamente de casa. Nós já falámos isso tivemos uma anteriormente, não é? Inclusive, quem quiser ver, está disponível no YouTube e nas redes sociais do Ciência e Saúde. Exatamente. Então, e vale a pena aí ouvir como é que influencia, como é que desde cedo nos primeiros anos, especialmente nos 3, 4 primeiros anos de vida da criança, os pais influenciam positivamente ou negativamente a autoestima da criança. E cá está. Se a criança da autoestima já for trabalhada, a criança já sabe que ela é capaz, que ela consegue, mas se houver dificuldades que ela vai ultrapassar. Quando ela se deparar com essas dificuldades escolares, isso é um problema novo que ela está a ter, não é? Que vai, então, e que sabe pode contar com o apoio dos pais. Por outro lado, os pais estão sempre a criticar a criança, não é? Uma vez uma situação numa mãe, que a criança tinha 5 anos de idade e ela já dizia que ele não ia ter jeito para matemática. Okay. E ele nem sequer estava na escola. E ele perguntava-se porquê. Porque ele só quer é jogar futebol e não liga a nada, não quer pegar na caneta, não liga a nada dessas coisas ligadas com números, mas é normal que ele não ligasse. O que acontece? Se a criança chegar ali à escola e quando tanto ouvir a mãe a dizer que ele não vai ter jeito para matemática, quando a professora disser hoje é o primeiro dia de aulas de matemática, a criança pode bloquear logo, não é? A tal matemática que a minha mãe falava. Se a criança bloquear, não é? Não vai entender a matéria, logo, lá está, não vai ter dificuldade na matemática e lá vai, e depois a mãe dizia, lá está, tal como eu dizia, ele não tem jeito para matemática. Então tem que ser há uma muita confirmação, atenção. Né? Exatamente, então tem que ser muita atenção àquilo que se diz às crianças, dizer sempre, tu és inteligente, tu és capaz, eu confio em ti, eu acredito, e quando houver problemas, os problemas fazem parte da vida e nós temos que para ajudar e para resolver. Então, tem-se a saber que pode contar com os pais e que pode contar com os professores, isso é fundamental. Aliás, alguns estudos mostram que, e isso até coloquei, isso está na minha tese de mestrado, que quando a criança sente que pode contar com o professor, pode ter com o professor é amigo dela, no sentido de poder falar com ela, eles conseguem ter melhores resultados escolares. E as crianças têm menos resultados escolares, sentem que não podem contar com o professor, que não podem ir falar com ele. E estamos a falar das mesmas turmas, eram turmas com o mesmo professor, os que tinham baixos resultados escolares sentiam que não podiam conversar com o professor, que não podiam contar com ele, e os que tinham bons resultados escolares sentiam que podiam contar com o professor e que o professor era amigo. Então é fundamental aí o professor ter essa atitude que as crianças precisam, não é que o professor precisa, as crianças é que precisam sentir que ele é amigo delas e que realmente ele está lá para ajudar. Pode confiar. Exatamente, né? E a inclusão será o professor a mostrar que todas as crianças ele está disponível para ajudar. Não é só as que tiram boas notas ou não é só as que têm maus resultados. Cá os dois tipos de professor que discrimina, que só dá atenção à criança que tira boas notas ou que só dá atenção às crianças com dificuldades e depois as crianças que tinham capacidade de ser excelentes alunos ficam só no bom ou no muito bom, quando tinham capacidade para se elevar. Exatamente. Doutora Lourdes, vamos ficar aqui por enquanto com a nossa entrevista. Continuamos então para a próxima semana ainda com a autoestima e dificuldade de aprendizagem. Agradecemos a sua presença no nosso programa. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Obrigada, Rosana, e obrigada, Rádio Horizonte FM. O programa Ciência e Saúde tem o apoio da revista Zen Energy, Worldprint Brindes e Publicidade, equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária da Remax Costa Atlântica, Salão de Beleza Neide Carvalho, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC, Academia Internacional da Consciência e programa de televisão Ciência e Consciência do Tom Martins. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária. Se pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel, pode contar comigo e com a minha equipa, com a nossa especialidade e disponibilidade. Equipa Sofia Corvelo da Costa, da Remax Costa Atlântica. Temos as melhores soluções para si. Contacte-nos desde já 96 176 49 76. Ciência e Saúde.
com Rosânia Fernandes.